de violência, usou de grave ameaça ou, por qualquer outro meio, reduziu esse indivíduo à impossibilidade de se defender, crime de roubo consumado. Consumado. Com relação ao roubo impróprio, como o professor Felipe bem colocou, aqui a consumação se dá nos mesmos moldes. O que a gente tem que perceber é só o momento e a finalidade em que a grave ameaça e a violência foram utilizadas. Observem que no roubo próprio, o indivíduo usa a violência ou a grave ameaça para subtrair, no roubo próprio. Né? Então, a violência ou a grave ameaça, elas são praticadas antes ou durante a execução do crime. Quando a gente vai para o roubo impróprio, primeiro ele subtrai e depois ele faz uso da grave ameaça ou da violência para assegurar a impunidade ou garantir a detenção da coisa. Então, em que momento o roubo impróprio é consumado? É no momento em que a coisa é subtraída? Não. O roubo impróprio ele é consumado no momento em que a coisa é subtraída e logo após o indivíduo faz o uso da violência ou da grave ameaça, seja para assegurar a impunidade, seja para assegurar a detenção da coisa. Porque observem, se no roubo impróprio eu penso apenas na subtração do indivíduo estar na posse do bem e eu esqueço do uso da violência ou da grave ameaça, então eu não terei um roubo impróprio. Eu terei o quê? Um furto. Porque observem, no roubo próprio ele já usou a violência ou a grave ameaça antes, para subtrair. No impróprio, ele primeiro subtraiu. Então, ele subtrai e no momento em que ele emprega a violência ou a grave ameaça para assegurar a impunidade ou para assegurar a detenção da coisa, pronto. Roubo impróprio consumado. Mas o que é que tem de interessante aqui com relação a essa história de consumação de roubo impróprio? Bem, o ponto aqui onde existe controvérsia, e aí, professor de direito, jurista, operador de direito, estudante de direito, o que é que a gente gosta? A gente gosta de controvérsia. A gente gosta de divergência, eu não entendo assim, a doutrina natal diz tal coisa. A gente gosta disso, né? Corre na nossa veia, tá no nosso sangue. Então, vamos falar de controvérsia, né, que é mais gostoso. Como é isso? Em relação ao cabimento da tentativa no roubo impróprio, a questão é bastante controversa. Nós temos uma primeira corrente, que é uma corrente minoritária, mas é interessante, né? E por que é que a gente fala não só das correntes majoritárias, mas também a gente deve apresentar aos nossos alunos, né, aos nossos colegas, aos futuros profissionais, as correntes aí que estão aí ao nosso dispor para a gente usar da melhor forma que nos aprouver. Porque pode ser que essa primeira corrente seja mais interessante para o nosso cliente, por exemplo. Né? E pode mudar, né, professora? Claro. Pode ser majoritária no futuro. No futuro. Né? Eu posso usar, pode ser que o juiz da causa lá, ou o delegado, né? Pode ser que eu convença ele a se filiar a essa corrente que é minoritária, mas que serve ao meu cliente. Exato. Então, não é? Então, a gente precisa conhecer essas correntes todas. E aí vamos ficar todo mundo aí meio que acorrentado. Mas é assim mesmo, faz parte. Um dia a gente se vê. Como é isso? Tentativa no roubo impróprio. Bem, a primeira corrente advoga a ideia, né, de que pode haver tentativa de roubo impróprio. Prestem atenção nisso. Quando o agente, apesar de já ter subtraído o bem, claro, ele já tem que ter subtraído o bem, ele é impedido por terceiros no instante em que ele iniciaria a violência ou a grave ameaça. Então, ele já subtraiu o bem, mas no momento em que ele iria ter que empregar, lembra da história de Dr. Felipe? Foi o que o professor Felipe disse, poxa, foi um furto que não deu certo, deu errado. Então, ele já subtraiu e ele teve que agir para empregar violência ou grave ameaça para poder assegurar essa impunidade ou para assegurar a detenção da coisa. Nesse momento em que ele iniciaria a violência ou a grave ameaça, ele então é detido, ele é impedido por terceiras pessoas.
Então, a subtração teria sido concluída, mas a violência ou a grave ameaça teriam sido interrompidas no início, antes que ele pudesse, então, executar, atuar dessa forma. Observe aqui que o critério para essa corrente, para aferir se houve consumação ou tentativa, não seria a subtração do bem, mas sim o momento posterior, isto é, a fase em que ocorreria a violência ou a grave ameaça com o objetivo de garantir o crime. Então, para essa primeira corrente, ele subtraiu, mas ele foi impedido de iniciar a violência ou a grave ameaça, portanto, haveria aqui uma tentativa de roubo impróprio. Essa segunda corrente que a gente vai falar agora, ela é a majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Essa segunda corrente nos diz que não é cabível a tentativa de roubo impróprio nos casos em que a subtração tenha se concretizado. Não há possibilidade de reconhecer a tentativa se a subtração ocorreu, mas não houve ameaça, grave ameaça ou violência. Não importa se ele não conseguiu atuar de forma a praticar a violência ou a de proferir a grave ameaça, se ele foi impedido por terceiros. Não importa se essa foi a causa. E por que é que essa corrente diz isso? Eu acho interessante, e aí eu me filio a essa corrente. Porque observem, se houve a subtração, mas não houve a ameaça ou a violência, pouco importa a causa de não ter havido, o que é que nós teremos aí? Qual é a figura típica que surge para a gente? Subtração sem violência ou grave ameaça? Furto. Então, nós não teríamos uma tentativa de roubo impróprio. O que estaria se configurando diante de nós seria um furto. Então, se tem violência ou grave ameaça, roubo impróprio. Se não tem violência ou grave ameaça, pouco importa o motivo pelo qual não tem, nós não teremos tentativa de roubo impróprio. O que nós teremos aqui é uma outra configuração, um outro tipo penal, que é o tipo penal do furto. Aí, eu concordo com isso. Eu gosto dessa corrente, acho que ela é bem coerente, não sei como é que o professor Felipe pensa a respeito disso, mas eu acho coerente. Eu sinto também, né? É mais coerente. Não é? É coerente, porque quando você olha para a situação, você vê ali todos os elementos do tipo penal do furto. Então, não há que se falar em tentativa de roubo impróprio, seguindo esse entendimento, e aí eu sigo, nesse caso, a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, tá? Bem, o que é mais, doutor Felipe? Professor, perfeito, né? A explanação que se trouxe, né, sobre a diferença, né, do roubo próprio, das consumações do roubo próprio e impróprio, porque nós verificamos, até pela sua fala, que a grave ameaça ou a violência, né, são os grandes vetores para que possamos analisar, né, a consumação do crime de roubo, seja ele próprio ou impróprio. Então, o foco fica na violência ou na grave ameaça, com a única exceção, né, da situação da violência imprópria, né, no caso do Boa Noite Cinderela, que a gente deu como exemplo, que não vai ter a grave ameaça ou violência, que aí vai se dar com depois, posteriormente, ao emprego, né, da substância, por exemplo, que vai impossibilitar a vítima, ou da situação que possibilita a vítima, com a subtração do bem. A única situação que é diferente é no roubo próprio, com violência imprópria, que aí você configura de acordo com a subtração do bem, né, de acordo com a corrente majoritária. Mas o resto, perfeito, né, foi nos pontos aí que nós precisávamos abordar inicialmente. E outra coisa, né, já que os nossos alunos aí, os profissionais estão nos acompanhando, muitos aí estão estudando para concurso, ou vão estudar para concurso para prova da OAB, se errarem, professora, a gente tem que fazer, sabe o quê? Eu pego na orelha de um lado, você pega na orelha do outro, a gente puxa, né? É bom que tem dois que puxam a orelha ao mesmo tempo. Porque depois dessa explicação que a gente foi de forma pormenorizada, aí 30 minutos, quase 30 minutos, um pouquinho mais, falando de roubo próprio, roubo impróprio, violência imprópria, consumação e tentativa, né? Pô, é questão que não pode perder. E pode parecer brincadeira nossa, mas falando sério,
são questões muito cobradas. Não. Muito cobradas mesmo em concurso, prova da OAB já caiu várias vezes. Quem assina algum site de questões já deve ter se deparado com esse tipo de informação aí mais de uma vez.